Fala investidores, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais um episódio do Investindo Comigo, onde eu invisto aqui o meu dinheiro na prática. Então, vou fazer o aporte da semana passada e fazer o aporte também dessa semana. Semana passada eu acabei viajando na sexta-feira antes da bolsa abrir e eu não consegui fazer o aporte da semana passada. Então, vou juntar os R$ 200 da semana passada e os 200 dessa semana e vou aportar essa semana aqui R$ 400. Então, quem puder, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação e vamos pro vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou investidor há mais de um ano aqui na Bolsa, tenho por objetivo incentivar vocês a investir também, junto comigo aqui, mostrando um pouco sobre ativos e falando aqui na prática sobre a minha carteira de investimento. Então, vamos lá para mais esse episódio do Investindo Comigo. Vamos diretamente aqui para o site do Investidor 10, olhar como está a minha carteira, quais são as oportunidades do momento para a gente investir. Então, olhando aqui a minha carteira, descendo um pouco, tenho as ações, 7 ativos e o fundo imobiliário 11. Eu quero investir esse mês só em fundo imobiliário. Dá para ver aqui que as ações estão também bastante descontadas. Agro 3, meu preço teto é 22, está R$ 20,27. Semig, meu preço teto é 12, está R$ 10,41. Então, está com um preço bastante chamativo para a gente investir também em ações. Porém, esse mês eu quero investir mais aqui nos fundos imobiliários. O Banco do Brasil está 29, meu preço teto é 27, então não seria momento para a compra. A Taurus está R$ 7,84, meu preço teto é R$ 8. Eu comprei aqui fora meu preço teto, certo? Então, meu preço teto é R$ 8, dava para comprar agora também a Taurus. A Taesa, está alto o preço da Taesa. E a Petrobras aqui está num preço excelente para compra também. Porém, eu não vou fazer investimento agora em ações. Vamos olhar aqui como é que tá os fundos imobiliários. Lembrando que os fundos imobiliários eu divido de duas formas. Eu tenho alguns fundos imobiliários de risco que eu investi de início para conseguir receber uma renda passiva interessante, para incentivar mais a investir e ter um dinheiro aí para investir todos os meses. Que esses fundos são Fiagro, o Vigia, FGAA e o CPTR, que são os Fiagros, certo? E tenho também aqui o Vigi, que também entra como um fundo imobiliário de risco. Então esses fundos eu só vou manter eles em 600 cotas. Vou comprar ainda 600 cotas e não vou comprar mais eles. Porém, eu criei uma tabela de renda passiva onde eu coloquei outros fundos que tem aqui na minha carteira e tem um fundo que ainda não tem na minha carteira, para a gente investir neles para o longo prazo, certo? Abrindo aqui essa tabela no Excel, tenho aqui, ó, atualizado já, que eu atualizei hoje para não ficar muito longo o vídeo, o preço de cada cota, dividendo atualizado e quanto está pagando aqui por mês, certo? O último pagamento. E aqui no final tem a quantidade de cotas que eu tenho que ter de cada um para conseguir uma renda passiva aqui de R$ 300 nesses fundos aqui, certo? Eu já recebo mais R$ 300 em dividendos por mês. Porém, eu quero R$ 300 nesses fundos aqui que eu vou levar para longo prazo. Olhando aqui, dá para ver que o MXRF11 e o VGHF eu já consegui bater a quantidade de cotas. Porém, os outros eu não consegui bater a quantidade de cotas ainda. Então vamos olhar aqui na carteira qual está com um preço mais baixo, certo? Está com oportunidade para a gente investir nesse momento. Olhando aqui, os ativos que estão aqui com a variação negativa é o MXRF11, está com menos 6,56%. Porém, o MXRF11 eu já consegui bater a quantidade de cotas para R$ 300 de renda passiva e está aqui com o preço atual de R$ 9,31. O preço patrimonial por cota do MXRF11 é R$ 9,27. Então, já está passando do PVP de 1. Então, não é hora de comprar o MXRF11. O VGHF também está aqui com a variação negativa de menos 3,44%. Porém, eu já consegui bater a quantidade de cotas aqui do VGHF. E eu não li ainda o relatório gerencial do VGHF para esse mês. Então ainda vou ter que ler esse relatório. Porém, não posso também investir nele agora por causa que eu já bati também a quantidade de cotas para aqueles R$ 300 de renda passiva. Tenho aqui o GARI, está R$ 8,85. Variação negativa de menos 0,58, uma rentabilidade
positiva, porque eu comprei faz muito tempo, então recebi bastante dividendos aqui do Gari. E tenho também o BTCI, tá? A R$ 9,17. Mês passado eu investi no Gari, já fiz um aporte no Gari, se não me engano comprei em média de 22 cotas. Então hoje vamos dar uma olhada aqui no BTCI, algumas características do fundo. Eu também vou olhar hoje o relatório do BTCI, certo? Eu já li o relatório e vou mostrar um pouco para vocês aí o relatório. O BTCI está com sua cotação a R$ 9,26. Nos últimos 12 meses distribuiu 11,97%. Então, um dividendo yield muito bom, porque o BTCI é um fundo high grade, então tem um baixo risco. PVP 0,93, ou seja, está aqui com desconto de 7%, está descontado também. Liquidez diária de 1,38 milhões, uma liquidez acima de 1 milhão é bom, e está com uma variação positiva de 2,77%. Mesmo com a queda dos fundos imobiliários, o BTCI ainda está com uma variação positiva. Descendo aqui um pouco, dá para a gente ver que o BTCI ele já subiu bastante. Porém, ele estava aqui na casa de R$ 7,79, R$ 7,67. Então, nessa hora aqui, uma grande oportunidade aqui para compra. Porém, ainda está descontado, dá para comprar ainda dele. Vamos descer aqui. Taxa de administração está ok, está 0,95. Número de cotistas acima de 100 mil, 188 mil. Valor patrimonial por cota R$ 9,99. Tá com aquele desconto de 7%. Valor patrimonial quase 1 bilhão. E o último rendimento aqui 10 centavos. Então se está pagando 10 centavos e está abaixo de 10 reais, está pagando aqui mais de 1% ao mês. Olhando aqui os dividendos. Nos últimos 5 anos, pagou aqui 16,06%. Muito dividendo. E atualmente está de 11,97%. Interessante. Pagando aqui sempre acima de 9 centavos. E tem a Datacom no início do mês, entre o dia 7, 8 e paga no meio do mês, 13 a 15. Vamos dar uma olhada aqui no relatório. Vamos olhar o relatório. Entramos aqui no site do Fundamentos. Eu coloco aqui BTCI. Exibir. Aqui embaixo, pesquisar documento. Relatório gerencial. O último relatório, dia 8/5. Certo? Foi ontem. 8/5. Baixando aqui o relatório. Beleza. Aqui no relatório, vem mostrando aqui que é um fundo high grade. Vem mostrando que as operações high grade são aquelas emitidas por companhias de grande porte e com baixo risco de crédito. Então, um fundo de baixo risco. Aqui no início fala um pouco da macroeconomia, em relação às tarifas, 10% aqui para o Brasil, 145% para a China. Fala algo em relação aqui às taxações e o que pode influenciar aí no fundo. Descendo aqui um pouco, dá para ver que o BTCI ele é indexado ao IPCA, 72% é indexado ao IPCA, 25% indexado ao CDI. A alocação, 80% em CRIs, 16% em fundos imobiliários. Eu acho uma grande alocação aqui em fundos imobiliários. E daqui a pouco eu vou mostrar um pouco os fundos imobiliários que o BTCI tem, para ver como não é aqueles fundos imobiliários que a gente conhece de rotina. É alguns fundos imobiliários que têm uma pouca liquidez. Então daqui a pouco eu vou mostrar um pouco para vocês. Descendo aqui um pouco, a duração 10% em até 2 anos, 25% entre 2 a 4 anos, 51% entre 4 e 7 anos e superior a 7 anos 14%. Então a maior parte está entre 4 e 7 anos. Em relação aos seus CRIs, a maior parte é do Sudeste, com 69%, certo?
16% no Sul e 15% no Nordeste. Olhando aqui também, dá para ver que em relação ao segmento imobiliário, a maior parte está no logístico. Logístico, que é um segmento bastante seguro, em comparação com outros também. Porém, tem 22% em shopping, 16% em residencial, 6% em varejo e 9% em outros. Baixando mais um pouco o relatório, dá para a gente ver a lista de ativos aqui do BTCI. A maioria dos ativos estão abaixo de 5%. Então, isso quer dizer que é bom. Porém, tem aqui o Casa Shopping. Casa Shopping está com 6,1% e é o IPCA indexado a 9,35%. Como dá para ver, o BTCI é indexado a maioria das vezes em IPCA. E quando é em CDI, é só 1,3%, 1,5%. Então, mostrando aqui ser um fundo bastante seguro. Por isso que é um fundo aqui high grade. Em relação ao Casa Shopping, bora olhar aqui algo. Casa Shopping. Alguma notícia em relação ao Casa Shopping que a gente tem que olhar também. Então tem aqui outras notícias. Shopping recebe mais uma edição do Festival Ademir, da casa própria. Do alto, do online, esqueci o casamento. Então, não tem uma notícia relevante em relação ao Casa Shopping que possa influenciar aí no fundo. Descendo mais um pouco aqui, dá para a gente ver aqui a lista dos ativos em relação aos FIIs. E vocês veem aqui, ó, BTYU, KN, KPCI, tem aqui o Shop 11, MCCI, são fundos que são pouco conhecidos. São fundos aqui que têm uma baixa liquidez. E está pagando aqui dividendos aqui interessantes. Então é bom a gente acompanhar em relação a isso aqui, porque o BTCI tem 16% em fundo imobiliário. Descendo aqui um pouco, dá para a gente ver a comparação do BTCI com o IFIX e o CDI. No mês de março e fevereiro, o BTCI ganhou do IFIX do CDI em 12 meses. Ele perdeu, porém, em 2 anos, de fevereiro de 2023 até agora, o BTCI ficou com 31,4%, o IFIX com 17,44% e o CDI com 27,65%. Isso mostra que ele deu uma lavada aqui no IFIX. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários e o CDI ficou acima também, certo? Então, bastante interessante aí o BTCI. Descendo aqui um pouco, mostra a sua rentabilidade equivalente. A rentabilidade equivalente é quanto você vai receber de dividendos de acordo com o preço que você consegue comprar a cota. Esse relatório saiu aqui, o BTCI estava R$ 9,02. R$ 9,02. E agora o BTCI está de 9,20 e pouco, certo? Está nessa média aqui. Então, nessa média, a gente comprando agora, a gente consegue ainda receber aí 1% ao mês, onde mostra que ao ano 12,1% e 12,2% ao ano. Bastante interessante para comprar agora. Quando comprar mais para frente, caso o BTCI bata aí R$ 10,02, R$ 10,12, a gente vai estar recebendo aí menos dividendos. Porém, é um fundo que eu vou levar para longo prazo. Então, sempre eu vou estar querendo que ele caia um pouco para conseguir comprar mais cotas, tá bom? Descendo mais aqui, dá para a gente ver em relação à demonstração dos resultados. Vamos olhar só o último resultado mesmo. Olhando aqui os resultados de março, dá para ver que teve um total de receita de 10.752.000, tanto aqui em CRIs, fundo imobiliário e receita com FIIs de renda fixa, que são esses três, que deu esses 10 milhões. De despesas, 1.072.000. Lucro líquido, 9.680.000. Isso aqui é o que dá 0,097 centavos aqui de dividendos, certo? E dá para ver que ele distribuiu aqui, descer mais aqui um pouco, distribuiu 0,094. Ou seja, ele distribuiu menos do que gerou. Então, isso tem um caixa, que é aquele caixa lá que eu mostrei de 4%. Então, quando eu vejo um fundo assim, eu acho bastante interessante, porque ele não está comendo do caixa. Sempre está pagando aqui
o que ele está gerando de receita, tá bom? Descendo mais um pouco, dá para a gente ver o crescimento aqui em relação aos seus cotistas. Sempre vem crescendo aqui os cotistas. Hoje está 188 mil, que a gente viu também lá no site do Investidor 10. E descendo aqui, dá para ver aqui o portfólio dos seus ativos. Aqui mostra cada ativo que o fundo tem. Caso vocês queiram olhar aqui com detalhes, tem mostrando tudo aqui em relação aos seus ativos. Eu também queria que mostrasse aqui a classificação, porém não tem, que é aquela classificação A, B, C, porque para ser um fundo high grade tem que ser ativos A para cima, certo? Então, é isso que eu queria ver aqui, porém não tem. Mas aqui tem alguns detalhes em relação às garantias, os lastros, a emissão, tudo em relação aos seus ativos. Então, pessoal, o fundo é isso que a gente tem que olhar. Dá para ver que o fundo está redondinho, está gerando bem, não está gastando aí da sua reserva. Tem uma reserva de 4%, está bem administrado, é um fundo high grade. Então é a hora de investir. Se eu tivesse aqui R$ 2.000, eu ia investir tudo aqui no BTCI, depois desse relatório, tá certo? Então vamos lá investir. Então vamos aqui para a tela do meu celular. Vamos entrar aqui no cifrão, clicar em investir, explorar produto, fundo imobiliário, BTCI. BTCI já baixou aqui um pouco o preço da cota. Tá R$ 9,15. Comprar pelo valor de mercado. Se é R$ 400, 40 cotas, 44. Vamos lá, 44 cotas. BTCI 11, 44 cotas, confirmar. Confirmado, R$ 402,74. Foi rápido aqui. Minha carteira. Aqui, ó, 44 cotas a R$ 402,74. 402,74 dividido por 44 cotas, saiu aí R$ 9,15. Então, vamos lá acrescentar no site do Investidor 10. Entrando aqui na minha carteira, adicionar ativo, fundo imobiliário, BTCI, comprei a R$ 9,15, 44 cotas, ver se está tudo certo aqui, salvar. Vamos atualizar aqui o site. Pronto, já atualizou. Vamos olhar aqui, ver se atualizou já. Aqui, ó, BTCI, fiquei com 66 cotas. 66 cotas. Preço médio R$ 9,41. Preço atual R$ 9,17. Variação negativa de menos 2,59. E uma rentabilidade de 5,78%. Então, pessoal, o investimento dessa semana foi esse, R$ 400 aqui no BTCI. E obrigado por quem assistiu até aqui. Obrigado por quem está acompanhando também, investindo comigo, certo? Foi uma série que eu criei aqui, cada episódio de investimento por semana. E tá muita gente acompanhando aí. Obrigado por tudo. Quem puder, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo.